Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, saiba que neste canal a gente compartilha as nossas experiências, porque a gente tem um dilema aqui. As nossas experiências podem transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então vamos lá para mais um vídeo do canal. Eu recentemente peguei uma gripe bem forte, então eu tô com restos dela em mim. Mas tá tudo bem. O que eu queria falar pra vocês hoje? Eu atendi uma cliente aqui em casa e ela chegou aqui e ela assim, né? Ela é italiana, então ela é muito gentil, tá? Ela é acolhente, ela é gentil, ela é simpática, ela tem bom senso. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. Eu adoro atender ela, é maravilhoso atender ela. Eu me sinto tranquila, me sinto em paz. E aí ela chegou aqui e ela olhou pro tapete que eu coloquei aqui na sala. E ela falou, nossa, eu não sei se eu já te disse, mas eu achei esse seu tapete muito lindo, combinou muito aqui com o ambiente, eu adoro tapete. Ela até comentou, né? Se eu não tivesse cachorro, porque ela tem 2 cachorros. E aqui na Itália, eles têm muito hábito de deixar o cachorro passar o dia dentro de casa. Eles vão fora, mas eles dormem dentro, eles vivem dentro. Então, ela quis dizer que com o tapete seria muito ruim, porque teria muito pelo, teria muita sujeira, e seria algo a mais para ela ter que limpar, algo a mais a ela ter que fazer. Então, ela tava comentando que se ela não tivesse os cachorros, ela ia ter tapete pela casa toda, porque ela acha muito bom, ela acha bonito, ela acha legal. E, enfim, aí a gente foi conversando e tal, né? E aí a gente terminou, eu terminei o que eu tava fazendo nela. E ela foi pra casa, né? E eu fiquei aqui. Aí eu fui fazer alguma coisa pra mim comer. E eu tava ali comendo. E eu tava ali pensando, por que a gente insiste em deixar pessoas na nossa vida que não fazem bem pra gente, né? Por que eu tô falando isso? Porque assim, o quanto que é bom a gente estar perto de pessoas assim, sabe? Que vem na tua casa, que acha uma coisa bonita, que comenta, que fala, que te trata bem, que não fica olhando só os seus defeitos, que não fica olhando só o que tá de ruim no ambiente onde você tá. O quanto é bom estar perto de pessoas assim, porque eu tava com uma mania de pensar o seguinte, né? Eu tava com um pensamento bem. Não acho que esse seja um pensamento certo de a gente fazer. Eu tava com um pensamento da seguinte forma. Eu pensava assim, eu não posso querer me esquivar de pessoas que vão contra o que eu penso e falam coisas que eu não gosto de escutar, falam coisas que me deixam mal, sabe? Que quando vão comenta alguma coisa que não agrega em nada na minha vida. Eu não posso me esquivar dessas pessoas, porque se eu fizer isso, eu tô sendo imatura. Porque eu preciso estar em ambientes que me desafiam a ser melhor, a olhar para as coisas que não estão tão boas e melhorar. E eu fiquei, né, por muito tempo com esse pensamento dentro da minha mente. Só que isso começou a me cansar, isso começou a me esgotar mentalmente e automaticamente eu comecei a me sentir muito cansada. E como eu já disse no vídeo anterior, me senti muito ansiosa, deprimida, muito cansada, muito sem energia para fazer coisas simples, né? E como eu já estive nesse lugar, eu já sei como que é, se a gente for deixando, as coisas vão piorando cada vez mais.
e quando vê tá depressivo, e quando vê já não quer fazer mais nada, não quer fazer as coisas simples da vida. Então eu olhei para isso e disse, eu não posso voltar para um lugar que eu já tive e eu sei que não é bom. Então eu peguei esse pensamento e literalmente coloquei na luz, assim, sabe? Eu falei em voz alta, conversei comigo mesma sobre essa situação, né? Até que ponto eu tenho que ficar perto de pessoas que não vão de acordo com o jeito que eu acho que é certo, sabe? E eu cheguei a uma conclusão que eu vou continuar pensando assim, né? E eu vou fazer o que for preciso para continuar com esse pensamento, porque quando a gente está muito habituada a um pensamento, a gente quer trocar ele, é automático que você vai ter um pouco de resistência para fazer isso. O seu corpo ele não vai querer, ele vai dizer eu já estou habituado com isso, eu não quero, vamos ficar do jeito que tá. Mas se é algo que você sabe que tá atrapalhando a sua vida, o ideal seria você mudar. Seria você sofrer o que tem que sofrer, mas encarar aquela dificuldade, aquela situação que você quer mudar. Então eu decidi definitivamente que eu ia mudar esse pensamento. Por que ficar perto de pessoas que não vê nada de bom em você? Por que ficar perto de pessoas que não te elogiam em nada? Pessoas que não fazem você refletir, mas de uma forma boa, como um incentivo, como um convite para melhorar algo na sua vida que realmente não tá legal, sabe? Não um pensamento egoísta de achar que, nossa, egoísta, imaturo, mimado até mesmo, né? De pensar o seguinte, eu só quero pessoas que realmente só falam o que eu quero ouvir, só me elogiam, porque assim eu vou massageando meu ego interno, então eu vou estar super bem, não vou sentir nenhum tipo de desconforto. Não é por esse caminho, não é nesse sentido que eu tô falando. O sentido que eu tô querendo dizer é, muitas vezes você tá suportando situações e pessoas que assim, ó, é 100% garantido que te deixam mal, te fazem mal, só que você continua ali. Por pensar que, não, imagina, eu tenho que saber lidar com pessoas assim, eu tenho que tolerar essas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa, tem coisas que a gente consegue tolerar por um tempo. Tem coisas que se você continuar levando de qualquer jeito, você vai chegar a um ponto que você não vai conseguir tolerar nem a si mesma ou a si mesmo. Então, assim, a gente tem que rever muito isso, sabe? E eu tomei uma decisão de que sim, eu quero pessoas perto de mim, pessoas boas, pessoas que não que fiquem me elogiando o tempo inteiro, mas que então a gente tenha uma conversa normal, que a gente tenha uma comunicação legal, entende? E ao invés de só ficar perto de pessoas que falam só coisas ruins, que fazem piadinhas na sua cara e você ri pra disfarçar e dizer que não tá sentindo nada com aquele comentário. Pessoas que não te fazem ver o lado bom das coisas, porque definitivamente eu não, nesse tempo que eu vim, digamos, tolerando certos tipos de pessoas na minha vida, eu não ganhei nada de bom nisso, tá? E eu coloquei na balança, e isso a gente tem que fazer, na minha opinião, em todos os sentidos da nossa vida. Porque se tem algo que tá fazendo muito mal pra você, você coloca na balança e ela pesa mais de um lado do que do outro, você tem que ver o que tem que ser feito, né? Então foi isso que eu fiz. Eu disse, tolerar esse tipo de pessoa não tá me trazendo nenhum fruto bom. Não tá me trazendo nada de bom, sabe? Isso tá me deixando pra baixo, isso tá me cansando, isso tá exaurindo as minhas energias. Então eu decidi definitivamente que pessoas assim eu não quero perto de mim. Eu quero pessoas leves, tranquilas e, né, como essa minha cliente que eu falei pra vocês, pessoas espontâneas, pessoas gentis, educadas,
principalmente educadas, pessoas que têm um bom senso, porque bom senso nem todo mundo tem, a gente sabe, mas é muito cansativo ficar perto de pessoas que não têm um bom senso, é muito cansativo ficar perto de pessoas pesadas, sabe? Quando você vê, você está se tornando uma delas. Então, assim, eu definitivamente decidi isso na minha vida e talvez isso possa ajudar você que tá aí suportando pessoas por achar que não, eu preciso, né? Eu preciso ser mais maleável, eu preciso tolerar isso, eu preciso aquilo. Na verdade, você precisa e deveria viver bem, né? O máximo que você puder. Eu sei muito bem que a vida não é um mar de rosas, que as coisas não são perfeitas, que nem todos os dias a gente tá bem. Mas é justamente por esse motivo que eu acredito que o mais leve que a gente possa deixar a nossa vida, a gente tem que fazer. A gente tem que tomar atitudes para isso. E gostaria de deixar essa mensagem para você refletir sobre a sua vida, sobre pessoas que você às vezes está tolerando e que não teria necessidade alguma, né? Não teria necessidade porque talvez você já se acostumou, talvez você acha que merece aquilo ali e que não merece algo melhor. Então, é um contexto para a gente realmente refletir na nossa vida e pensar o que dá para fazer, sabe? Eu definitivamente já decidi que não vou tolerar, decidi que eu não quero e que eu não preciso de pessoas que ultrapassem o limite do respeito comigo e que não respeitam os meus nãos, não respeitam os meus limites. Eu não preciso disso. Eu sei que eu sou capaz de conseguir ficar perto dessas pessoas, de tolerar, mas também sei que não me faz bem. Então, acho que a maior prova de amor próprio que a gente pode ter na nossa vida é justamente essa. É olhar para as coisas que não tá fazendo bem, né? E evitá-las, ou eliminá-las, ou ajustá-las de uma forma que não nos afete tanto. Porque, na minha opinião, ser forte é isso. É olhar o que não tá indo bem e ajustar do modo que precisa ser ajustado. Não é ficar ali aguentando até o último limite, até você não suportar mais, até você ficar doente, até você ficar ansioso, depressiva, exaurido da cabeça, sem vontade de fazer o mínimo básico da vida, não suportando nem olhar mais para si mesmo no espelho, não suportar mais nem dar bom dia pro seu vizinho, ou pro seu marido, ou pros seus filhos, o que for. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter realmente um amor bem profundo com a gente mesmo e rever esse tipo de situação, né? Que a gente possa ficar perto de pessoas que eleve, ficar perto de pessoas que vejam as coisas boas que a gente tem, de ficar perto de pessoas que tenham bom senso, que são gentis e educadas. E que a gente não esqueça, né, de ser essa pessoa para as outras pessoas, né? Porque não adianta querer do outro e não olhar para si mesmo, né? A gente tem que olhar no espelho e ver se a gente realmente é uma pessoa educada, é uma pessoa gentil, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que respeita o limite do outro, é uma pessoa que respeita os nãos que o outro dá, né? E aí, a partir disso, a gente pode, com toda certeza, esperar isso do outro, ou até mesmo não esperar, né? Porque a gente não tem que esperar nada do próximo, mas querer ficar perto de pessoas que te deixam tranquila e leve, né? Porque a vida em si, ela já tem os seus obstáculos. Então, assim, as pessoas que a gente tem perto da gente tem que ser uma roda de pessoas, ou nem mesmo uma roda, as poucas pessoas que tiver, que sejam pessoas verdadeiras, sinceras e que não ultrapassem os seus limites, tá certo? Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!